O Senhor dos Anéis Ascensão à Guerra me desafiou a fazer a Fera Alada. Usando principalmente papel alumínio, espuma, papel machê e argila, passei 78 horas fazendo essa escultura gigante totalmente do zero à mão. Fique por aqui se quiser me ver construindo isso do começo ao fim. E aí, tudo bem? Aqui é o Chan. Então, uma crítica comum que recebo neste canal é algo mais ou menos assim. Por que você só faz coisas do Homem-Aranha? Faz outra coisa. Odeio te decepcionar, mas por que você está sempre fazendo coisas do Homem-Aranha? Cara, por favor, faz algo diferente de lançadores de teia do Homem-Aranha. Por favor, faz algo diferente. Eu entendo. Algumas pessoas acham meu canal repetitivo, então é por isso que hoje eu vou mudar um pouco. Veja. Eu leio os seus comentários, por isso você deveria comentar aqui embaixo agora o que quer que eu faça a seguir. Então, antes de começarmos, precisamos de algumas imagens de referência, certo? Bem, ainda bem que o Senhor dos Anéis Ascensão à Guerra tem algumas artes incríveis da Fera Alada. Do lado esquerdo está uma arte oficial do próprio jogo, e do lado direito está uma arte conceitual para o jogo. Embora eu tenha adicionado um pouco de originalidade à minha escultura, eu estava me inspirando principalmente nessas duas belas ilustrações desse videogame. Ainda bem que eu guardei um monte de embalagens de produtos, porque eu tinha uma porção dessa espuma de polietileno que eu podia usar para começar a montar o formato bruto do corpo. A maioria das pessoas normais vê a embalagem dos produtos como lixo, mas se você é um artesão como eu, você sabe que isso é como um tesouro, porque sempre dá para usar em projetos como esse. Essa espuma é perfeita para isso, porque é super leve, então não vai deixar a escultura pesada. Essa criatura tem alguns espinhos, então para fazer os espinhos, eu simplesmente enrolei papel alumínio em um pedaço de arame de cabide e colei isso na escultura usando cola quente. Depois disso, eu cortei uma camiseta velha que eu não precisava mais e mergulhei o tecido em um pouco de cola branca para poder enrolar em volta do papel alumínio desse jeito. E quando isso secar, espero que fique todo enrugado e tenha um visual meio orgânico, mais realista. Para os dentes, eu usei um pouco de termoplástico Polymorph, que sobrou do meu vídeo do Venom. Se você não conhece o termoplástico Polymorph, basicamente é um material que fica maleável quando você esquenta com água quente, e quando esfria, vira um plástico duro, o que é muito prático para fazer esses dentes. Depois que todos os dentes estavam colados no lugar, comecei a fazer as gengivas da boca usando o mesmo método que mostrei antes, onde mergulho um tecido na cola branca. E isso é basicamente igual ao papel machê, só que em vez de papel, estou usando tecido, porque o tecido é bem mais grosso. Então todas aquelas rugas e dobras vão criar um efeito mais dramático. Falando em papel machê, eu cobri toda a espuma com papel machê, porque mais tarde vou adicionar um pouco de argila à escultura. E eu quero uma superfície dura para a argila grudar. Depois que o jornal secou, pintei todo o interior da boca, porque achei que seria mais fácil pintar agora do que depois de colar a língua. Certo, agora é hora da massa epóxi para a escultura. Se você não conhece, massa epóxi para a escultura é um tipo de argila que endurece sozinha. Basicamente, você mistura partes iguais da parte A com a parte B, e a partir daí, você tem cerca de 3 horas de tempo de trabalho. Agora, eu não sou nenhum especialista em escultura de argila. Esta é literalmente a segunda vez que eu esculpo alguma coisa. A primeira foi meu capacete do Duende Verde. Aquela caixa de ferramentas de escultura de argila que você vê ali no canto era na verdade novinha. Eu comprei só para esse projeto, o que já mostra o quanto eu sou iniciante. Mesmo assim, isso foi muito divertido para mim, porque estava totalmente fora da minha zona de conforto, e me desafiou, sabe? O que é legal porque agora minhas habilidades de escultura em argila estão um pouco melhores, o que, você sabe, é útil para projetos futuros. Então, valeu a pena. Para algumas das partes mais escuras da língua, eu usei no aerógrafo, porque achei que seria um pouco mais difícil conseguir o visual que eu queria só com um pincel normal. Aqui está como a língua ficou depois que eu fiquei satisfeito com a pintura. E eu simplesmente colei a língua dentro da boca com cola quente. Desse jeito. Agora, continuei usando mais massa epóxi para a escultura na cabeça da criatura. Esse tipo de massa funciona muito bem com água. Sem água, a massa fica meio seca e esfarelada. Mas quando você adiciona água, a massa fica realmente muito lisa e maleável, o que facilita esculpir detalhes finos. Ao redor da área dos lábios, tentei esculpir uma textura parecida com a de um réptil, basicamente colocando vários pedaços de massa assim, e depois meio que misturando tudo até conseguir o efeito desejado que estou procurando. Enquanto aquela massa na cabeça estava secando, adicionei um pouco de massa nos espinhos e usei uma ferramenta de ponta esférica para criar esse tipo de textura de veias. E depois disso, adicionei um pouco de massa na parte de baixo da língua para tentar criar uma transição mais natural entre a língua e a parte de baixo da boca. Aqui, decidi que queria adicionar uma segunda fileira de dentes. Então, fui lá e fiz mais alguns dentes usando aquele termoplástico polimorfo que mostrei para vocês antes.
fiz alguns furos na gengiva e depois colei todos esses dentes do lugar com super cola. Agora, estou passando para a área da barriga. Então, para a barriga, eu queria que ela tivesse a aparência de pele seca quase, com muitas rachaduras, dobras, calosidades e tudo mais. Então, esse era o visual que eu queria aqui. Eu alternei entre usar algumas ferramentas finas e outras grossas, só para adicionar um pouco de variação na espessura das linhas. Para o globo ocular, eu encontrei esse negócio transparente na Amazon. Eu só pintei a parte de trás de preto antes de fixá-lo na cabeça com epóxi para escultura. Modelei o formato básico da área ao redor do olho e, quando fiquei satisfeito com as proporções, eu adicionei uma textura usando essa ferramenta pontiaguda. Eu acho que a melhor coisa sobre o epóxi para escultura, se você não sabia, é que quando ele cura, fica super duro como uma rocha. Sério, isso aqui fica realmente resistente. Então, provavelmente vou usá-lo de novo em outro projeto algum dia, quando chegar a hora, porque é um produto muito bom e eu recomendo muito. A última coisa que eu tive que esculpir foram essas escamas por todo o corpo assim. Agora é hora de pintar essa escultura. Então, comecei com esse tom claro de azul, seguido de cinza para a barriga e os espinhos. E depois adicionei algumas manchas de roxo metálico aqui e ali pelo corpo. Depois do roxo metálico, usei um azul metálico escuro. Depois, passei preto por todo o corpo. E por fim, finalizei com essa cor mais clara aqui, para destacar a área dos lábios e dos olhos, assim. Claro, pintei os dentes de amarelo porque, você sabe, essa criatura é selvagem. Não é como se os dentes pudessem ser mais brancos do que os de um ser humano. E depois que isso secou, passei um pouco de epóxi de 5 minutos por todo o interior da boca, para deixá-la com aparência úmida, como se estivesse salivando, o que adiciona mais uma camada de realismo, na minha opinião. E para proteger a pintura, apliquei uma camada generosa desse spray transparente e brilhante da Rust-Oleum em toda a peça. Depois que a camada de verniz secou, fiz um wash preto em algumas áreas, que é quando você passa uma tinta preta diluída e depois rapidamente remove a maior parte, para que a tinta fique acumulada nas rachaduras e fendas. Na verdade, é importante aplicar uma camada de verniz antes de fazer essa etapa, senão a tinta molhada vai reativar a tinta seca e você vai acabar apagando parte do que já pintou antes. Também fiz um wash mais claro em algumas áreas antes de aplicar em tudo uma última camada de verniz. Então, no total, eu cronometrei e isso levou cerca de 78 horas do início ao fim. Mas isso inclui o tempo que levei para mover a câmera e me filmar, o que também consome bastante tempo. Thank you very much to my patrons for supporting me on Patreon, and thank you to The Lord of the Rings Rise to War for sponsoring this video. Vejo vocês todos no meu próximo vídeo.